Olá, alunos e alunas do sexto ano do CMPM 5. Nesta semana, de acordo com o roteiro de atividades, nós vamos conhecer o gênero textual romance de aventura. Você vai encontrá-lo no livro Trilhas, módulo 2, capítulo 6, páginas de 64 a 73. Vamos lá embarcar nessa aventura? Mas antes de tudo, de iniciar nosso estudo sobre esse gênero textual, primeiramente devemos nos perguntar: por que romance não é romance? Por que romance de aventura chama romance, se não tem, romance romântico como a gente conhece nessas histórias? Bom, vamos ler aqui. Antes da língua portuguesa ser criada, havia uma língua chamada romance. E grandes histórias foram escritas nessa língua, sendo histórias românticas de amor ou não. Por isso, até hoje chama-se as narrativas de ficção de romance de aventura. Ou seja, o romance de aventura não quer dizer que é uma história de amor de aventura. Não tem nada a ver com isso. A palavra romance, ela deriva justamente, historicamente, pelo fato de que grandes histórias de aventura terem sido escritas nessa língua, no romance, que também é derivada do latim, assim como a língua portuguesa. E aí ficou estabelecido esse nome, romance, para essas histórias grandiosas de aventura. E aí chegou até hoje com essa classificação de romance de aventura. Portanto, romance de aventura nada tem a ver com o romance do amor romântico, certo? É simplesmente uma questão histórica que veio da língua romance, certo? Vamos lá? Então, por que os romances de aventura existem? Por que eles foram criados? Para que eles foram feitos? Os romances de aventura foram criados para entreter o leitor, ou seja, para distrair o leitor, o leitor jovem, para fazê-lo passar seu tempo viajando na imaginação das histórias contadas, fazendo ele quem, o leitor, embarcar nas aventuras dos personagens por meio da criatividade, Por isso que os romances de aventura são cheios, de ações, de aventuras, por assim dizer, cheio de acontecimentos que fazem com que a gente adentre a história, e viaje na imaginação por meio da narrativa, dos acontecimentos contados, Portanto, o seu objetivo é esse, é entreter, é fazer com que o leitor se envolva de modo que ele possa embarcar também nessa aventura junto com os personagens. E aí, como é uma narrativa de aventura, algumas vezes longa, como que a gente faz para identificar os personagens, de um romance de aventura? Aqui nessa imagem nós temos alguns personagens, não sei se vocês vão saber identificar, do romance A Ilha do Tesouro, que nós lemos lá no primeiro trimestre, certo? E aí nós temos alguns dos personagens aqui. Os personagens de um romance de aventura, assim como de outros tipos de narrativa, eles se dividem em personagens principais e personagens secundários. Os personagens principais, pessoal, são aqueles que estão presentes nas principais ações, nos principais acontecimentos da narrativa. Eles, na maior parte do tempo, eles estão presentes na narrativa, No caso da Ilha do Tesouro, quais são os personagens principais que nós temos? Temos o Jim Hawkins, que é o protagonista, e o Long John Silver, que é o antagonista, Temos aqui o protagonista, o herói, e o antagonista, o vilão, Então, esses dois aqui, no caso da Ilha do Tesouro, compõem os personagens principais. Enquanto que os demais, Billy Bones, Dr. Livesey, John Trelawney, Capitão Flint e vários outros que aparecem, ora desaparecem da trama, são considerados personagens secundários. Mas, professora, a mãe do Jim, que aparece no início e no final da narrativa, e o pai dele também, que morre logo no início, também são considerados personagens? Sim, eles são personagens, sim. Todo aquele elemento que aparece na narrativa, ele é considerado um personagem. Só que no caso da mãe
e do pai, né, do Jim, eles são também personagens secundários. Tudo bem? E aí, além dessa característica dos personagens, né, quais são as outras características do romance de aventura? Né? Bom, o romance de aventura possui poucos diálogos, isso aqui é muito importante a gente perceber, né? Uma característica muito própria do romance de aventura, que é ter poucos diálogos e mais narração de ações e sensações, e também de emoções, tá, pessoal? Isso acontece, né, porque esse tipo de narrativa visa alcançar o seu objetivo, que é qual? Como foi dito lá no início, que é entreter. E para ela alcançar esse objetivo, ela precisa se aproximar do leitor, aproximar o leitor dos acontecimentos narrados. E como que ele faz isso? Né? Enfatizando, né, dando mais importância à narração dos fatos do que aos diálogos, certo? Então não esqueçam, uma característica muito importante do romance de aventura é que ele tem poucos diálogos e mais narração das ações e das sensações. Tudo isso visando alcançar seu objetivo de entreter o leitor. Portanto, né, conceituando de fato e de verdade o romance de aventura, conforme a página 70 do livro de vocês, o romance de aventura é um texto narrativo, cujo objetivo é entreter o leitor por meio de uma história que apresenta uma aventura. Geralmente, o personagem principal enfrenta grandes desafios e realiza ações extraordinárias. Pessoal, no caso da Ilha do Tesouro, quem é esse personagem principal que realiza essas ações extraordinárias? É o Jim Hawkins, né, que é um garotinho, um adolescente, que embarca na aventura atrás desse tesouro, né, sem nunca ter navegado no mar, sem nunca ter sequer lidado com piratas, né? Ele enfrenta ali o capitão, o Long John Silver, né, e outros piratas também na ilha. Então, ele passa por diversas aventuras ao longo do livro. Por isso, é um romance de aventura, né? Caracteriza muito bem um romance de aventura, A Ilha do Tesouro. E aí, né, nós já vimos que duas características do romance de aventura é ter pouco diálogo e mais narração, né, dos acontecimentos. E aí, nesse tipo de gênero, nós também vamos ter características dos discursos, né? Como que se realiza o discurso dessas personagens, né, dentro do romance de aventura? Nós vamos ver que dentro do romance de aventura nós temos o discurso direto, né, o discurso indireto e o indireto livre, como tem lá no livro de vocês. Vamos entender um pouco sobre esses tipos de discurso. Lá na página 71, o livro nos dá dois exemplos, o exemplo A e o exemplo B. O exemplo A diz assim, que é um trecho do próprio texto que o livro disponibiliza, né, As Viagens de Gulliver. Esse trecho diz assim: lembrou-me as promessas de nunca mais navegar. Eu adorava viajar por mar. Contou velhas histórias de navios engolidos pelo oceano ou devorados por monstros e disse ainda que eu deveria cumprir minhas obrigações de pai e marido. Esse trecho aqui, né, quando a gente lê lá o texto que o livro nos dá, a gente sabe que é a esposa do Gulliver falando para ele, né, antes dele embarcar na aventura, ela não quer que ele vá, aí ela, o que ela faz? Ela lembra o Gulliver das promessas que ele fez, que nunca mais ele iria navegar. Ela contou velhas histórias de navios, né, e ela também disse que ele deveria cumprir as obrigações de pai e marido, né? Isso aqui, pessoal, é um exemplo de discurso indireto. Por que é um exemplo de discurso indireto? Né? Vamos para o próximo exemplo, para vocês poderem entender melhor. Né? Aqui no exemplo B, a gente tem o seguinte trecho. Um deles, mais corajoso, gritou, : Requina de Gull. Esse aqui é um trecho também das Viagens de Gulliver, onde o próprio Gulliver, que narra a história, né, ele dá espaço para a fala de um dos homenzinhos que amarra ele. Né? Quando ele chega lá, depois de ter atravessado o oceano, ele chega num lugar desconhecido e um homenzinho grita, Requina de Gull.
esse tipo de discurso é um discurso direto, certo? Esse aqui é o discurso direto e esse aqui é o discurso indireto. Qual é a diferença entre eles, pessoal? Vocês lembram quando a gente estudou os sinais de pontuação que os dois pontos ele era usado dentre as várias, né, formas de uso dele? Uma delas era introduzir a fala de um personagem, né? E que a fala do personagem ela é sinalizada pelo travessão? Pois então, essas duas características aqui apontam para o discurso direto, que é quando o próprio personagem expressa sua fala. E essa fala ela é feita por meio da sinalização do travessão, né? E antes dele vem esses dois pontos, geralmente antecedido por um verbo de elocução, né? Gritou, comentou, falou, que nós vamos ver a seguir. E essa é a grande diferença dele para o discurso indireto. No discurso indireto não existe travessão, né? No discurso indireto, o narrador ele empresta a fala da pessoa que ele está representando ali na hora. No caso aqui, o Gulliver, ele fala pela sua esposa. Foi a sua esposa que lembrou, né, das promessas, etc. Mas aí ele faz a fala dela no lugar dela, né? E aí por isso que é um discurso indireto. No discurso indireto também existe, né, o uso dos verbos de elocução, né? E ela disse ainda que eu deveria cumprir minhas obrigações. E geralmente o uso desses verbos está no passado, né? Ela disse, ele gritou, né? Discurso direto e indireto, ambos fazem uso de verbos de elocução, porém, somente no discurso direto nós vamos ter o uso dos dois pontos do travessão, além também do ponto de exclamação, né? Indicando alguma emoção, seja uma surpresa, um medo ou qualquer outro tipo de emoção. E no indireto não vai haver o uso desses pontos, né, indicando emoção. Ó, é simplesmente uma declaração que termina com um ponto final, certo? É isso. Discurso indireto, as diferenças entre o discurso indireto e o discurso direto. Aqui nós temos alguns exemplos de verbos de locução, né? Acrescentar, afirmar, alertar, que no caso devem ser usados no passado, como a gente viu aqui, ó. Gritou e ela disse, né? Aí a gente tem aqui citar, concluir, declarar, olha aqui, dizer, né? Ela disse. E vários outros aqui. Depois vocês podem voltar no vídeo para dar uma pausa para copiar esses verbos se vocês quiserem, tá bom? Esses são os verbos de locução. Os verbos de locução, eles são usados para introduzir uma fala, como nós vimos aqui, ó. Esse verbo ele é usado para introduzir a fala do homenzinho, né? E aqui o verbo dizer está sendo utilizado para introduzir uma fala indireta da esposa de Gulliver por ele mesmo, certo? E aí a gente tem também um terceiro tipo de discurso, que é o discurso indireto livre. A gente viu o discurso direto, o discurso indireto, e agora a gente vai ver o discurso indireto livre, né? Tomando o exemplo aqui do livro, na página 72, tirado do livro Vidas Secas, do autor Graciliano Ramos, né, autor brasileiro, o trecho diz o seguinte: Baleia queria dormir, acordaria feliz num mundo cheio de preais, e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preais gordos enormes. Pessoal, essa história aqui, Vidas Secas, esse trecho fala da baleia, que era uma cachorra, né? E aqui o narrador, ele empresta o pensamento e a voz da baleia, né? Para falar no lugar dela, para expressar o que ela queria, o desejo dela, né? E aqui nesse momento aqui de destaque, né? É onde acontece o discurso indireto livre, né? No discurso indireto livre, a grande diferença dele entre os outros é que no discurso indireto não existe o uso dos verbos de elocução, certo? A diferença entre ele, na verdade, e o indireto, né, que vocês podem acabar confundindo, é que no indireto livre não existe o uso de verbos de elocução, né? Aquele verbo que introduz
né, o pensamento, a sensação, a fala do personagem, que seria a fala do personagem, né? Aqui o narrador, a voz do narrador se confunde com a do próprio personagem, né? O mundo ficaria todo cheio de preais gordos e enormes. Vejam bem, se a gente deslocasse essa fala aqui, esse pensamento da baleia, aqui para baixo e colocasse um travessão na frente, né? Vou colocar aqui, caberia uma fala, né, de um discurso direto da baleia. O mundo ficaria todo cheio de preais gordos e enormes. Mas aí o fato dele não ter esse sinal, dele estar encaixado dentro da narrativa e não ter um verbo de elocução e nem pontuações que expressem emoções e sensações, faz dele um discurso indireto livre, né? Definido aqui na página 72 do livro. O discurso confusão, ou seja, a mistura, né, entre a voz do narrador e a voz do personagem, em que não são empregados sinais de pontuação, a palavra que e verbos de elocução, é chamado discurso indireto livre. Esse tipo de discurso é utilizado para expressar pensamentos, emoções, sentimentos, reflexões. Nele são conservadas as interrogações, as exclamações e as frases que os personagens teriam dito e na forma como eles teriam dito, né? Que no caso aqui é um pensamento, né, da cachorra-baleia, né? Então a principal característica que esse tipo de discurso, o discurso indireto livre, carrega é que ele não apresenta, né, o verbo de elocução, né, e alguns sinais de pontuação. Resumindo aqui, pessoal, né? No discurso direto, a gente tem o quê? O personagem tem a voz, não há interferência do narrador e são usados o quê? Os pontos, travessões, pode ser usado uma aspa também, as aspas, os dois pontos que introduz a fala com travessão e exclamações, né, que expressam emoções. Já no discurso indireto, o personagem não tem voz e o narrador conta, relata, é ele que relata no lugar do personagem. O personagem presta a sua voz ao narrador. E o discurso indireto livre, a mistura das vozes do narrador e do personagem, né? A gente se confunde, achando que um é o outro. E é um texto escrito em terceira pessoa, né? Assim como no indireto também. No discurso indireto livre também acontece a narrativa, né? A narração do que seria o pensamento, a fala do personagem em terceira pessoa. Vamos resumir aqui de uma forma bem rápida e básica, né? O discurso direto, olha aqui, ó, é o próprio personagem falando. Ai, o verbo está sempre em primeira pessoa, é usado os verbos de elocução, tem dois pontos e travessão, e também usa pontuações para sinalizar a emoção, que no caso é a exclamação, certo? O discurso indireto, ela disse que doeu, né? Aqui poderia ser o narrador falando, emprestando a sensação da personagem. São usados verbos de elocução, verbo em terceira pessoa, ó, ela disse, ela, terceira pessoa do discurso, eu, tu, ela. E não tem pontuação, né, que expresse a emoção, no caso a exclamação. E o discurso indireto livre, ela sentiu dor, já vai direto para aquilo que o personagem sentiu. Perceba que o uso, ó, no indireto, o uso do verbo de elocução, e no indireto livre não existe o uso do verbo de elocução. Nesse tipo de discurso existe a aproximação entre narrador e personagem. Não tem verbos de elocução, não tem sinais de pontuação que sinalizem emoção. Agora, finalizando, pessoal, agradecemos, né, a atenção